Olá, meus amores do oitavo ano. Tudo bom com vocês, galerinha bonita? Então, meus amores, vamos aí então fazer a nossa revisão para a nossa verificação da história que vai ser semana que vem. Eu sei que hoje, né, é feriado, segunda-feira, mas a gente sabe que a gente não pode parar, né? O nosso calendário ele tá aí apertadinho, então a gente depende, né, de tirar alguns minutinhos para a gente poder dar prosseguimento às nossas obrigações, ok? Então vamos lá, a tia vai fazer uma revisão aqui bem tranquilinha, tá? Para a gente poder fazer as nossas verificações de forma tranquila, e tá voando? Bom, vamos lá. Primeira questão. O século XIX foi um período de efervescência política marcado pelo. Bom, a gente está falando, né, no nosso capítulo 13, sobre os grandes movimentos, né, ideários que surgiram no século XIX, né? Nós tínhamos vindo aí de uma revolução industrial, de vários movimentos de libertação pela igualdade social, como o iluminismo, né? Como o socialismo, como as ideias, né, do liberalismo econômico, né? E entre outras. Então a gente sabe que várias questões políticas vão contribuir para essas mudanças aí. Então a resposta certa, tá? É essa opção aqui, ó, o surgimento e consolidação de uma série de ideologias que atingiram diversas classes sociais. Então vão surgir aí o socialismo, o liberalismo econômico, o socialismo utópico, o socialismo científico, né? Ou seja, várias formas de pensar que pudessem atingir e ajudar várias classes sociais, né, que estavam enfrentando períodos de luta pela igualdade econômica e política, ok? 2. Movimento que iniciou as mudanças sociais na Europa a partir do século XVIII. Bom, muito facinho essa daqui. Na Europa, principalmente aí após, né, a Revolução Industrial, no período aí da Idade Média, né, já começaram a surgir alguns movimentos contestando as ideias, né, opressoras. Então surgiu um movimento que vai iniciar essas mudanças sociais. Esse movimento vai ser o iluminismo, tá? O nome já diz, é um nome que vai iluminar, que vai trazer novas ideias, novas possibilidades, ok? 3. Preconizava uma economia com menor intervenção do governo. O que vai acontecer aqui, galerinha? Como a tia falou com vocês, né? Vão surgir aí vários movimentos, né? Que vão ajudar na questão política, na questão econômica, e vai surgir aí um tipo de movimento que não vai precisar da intervenção do governo, que vai ser o liberalismo econômico. O liberalismo econômico vai ser um movimento realizado para que o Estado, o governo, não interferisse na economia, ok? Questão 4. Como que ficou conhecido o economista escocês Adam Smith? Bom, o Adam Smith, tá? Ele foi um cara aí super famoso, super estudioso, super antenado com as questões sociais, e ele vai ficar conhecido como o pai do liberalismo econômico, ok? Questão 5. As ideias defendidas pela escola econômica dos fisiocratas, lembrando que os fisiocratas, ele foi, na verdade, um braço que surgiu do movimento do liberalismo econômico, tá? Assinale as opções que apresenta o que era defendido pelos fisiocratas. Então, o que eles defendiam? Que as práticas econômicas deveriam ser orientadas, tá? Por leis naturais, sem a intervenção do Estado. Essa última opção aqui. Ou seja, qualquer prática econômica, né, qualquer lei que houvesse para reger o mercado, essa lei não deveria vir com a intervenção do Estado. E sim, a burguesia deveria ter liberdade comercial, ok? Questão número 6. Assinale a alternativa que contém a definição correta de socialismo, tá? Bom, o socialismo, galerinha, é uma teoria que sugere formas de organização social
com base na divisão da riqueza produzida de maneira igualitária. Ou seja, galerinha, o socialismo, ele luta pela igualdade de direitos, sem a propriedade privada, com uma boa organização social, levando em consideração, né, as características de cada um, sem a distinção entre pobres e ricos, em quem tem mais e quem tem menos, e sim lutar por uma sociedade igualitária, ok? 7. Classe que não tinha posses nem meios de produção que pudesse gerar seu sustento. Dessa forma, essas pessoas precisavam vender sua força de trabalho. A frase acima refere-se ao proletariado, né? Que foi aquela classe que vai surgir aí no período da Revolução Industrial, sem direitos, né, trabalhistas, ganhando muito pouco, sendo muito explorados, ok? E que, como eles não têm aí nenhuma renda, nenhuma posse para que pudessem produzir, o que eles vão passar a fazer é vender a sua força de trabalho, né? Ou seja, se dedicar horas dentro de uma indústria, de uma fábrica, vendendo a sua força de trabalho em troca aí de um salário, né? De um salário. 8. Assinale a opção que apresenta os dois socialismos presentes na Europa no século XIX. Então, nós vamos ter aí, ok? O socialismo que surgiu, como a gente já falou, que é um tipo de ideologia, né, que vai lutar pela igualdade de direitos, pela divisão da riqueza de forma igualitária, né, sem a exclusão e a divisão de classes. Só que esse socialismo ele também vai se dividir. Nós vamos ter aí dois tipos de socialismo, que é o socialismo utópico e o socialismo científico, ok? Os dois aí tendo as suas características distintas. O socialismo científico vai ser aquele que vai surgir pautado nas ideias sociais, né, de Karl Marx e Friedrich Engels, que são os dois, né, sociólogos mais famosos que estudaram a questão das desigualdades sociais. Então, eles vão estudar, vão criar teorias, vão comprovar as suas teorias cientificamente. Então, por isso que ele é chamado de socialismo científico. E vai ter teorias que vão reger a sociedade capitalista e também socialista, principalmente em relação à relação entre o patrão e entre o proletariado, lutando aí sempre pelas classes menos favorecidas. E o socialismo utópico, ele vai ficar mesmo assim de nome, né? Porque vai ser um tipo de socialismo surreal, uma coisa assim muito difícil de acontecer, sabe? Com ideias mirabolantes, mas que em prática dificilmente seriam colocadas em prática, ok? Bom, questão 9. Tem a origem na ideia da negação do governo como forma do poder e do domínio sobre os indivíduos. Essa afirmação, ela diz respeito ao anarquismo, tá? O anarquismo, galerinha, é um tipo de ideologia muito radical, tá? Foi adotada aí em pouquíssimos governos, certo? Justamente por isso, porque ela tem origem na negação do governo, ou seja, para o anarquismo, as sociedades não deveriam ser regidas por um governo, né? E sim, os indivíduos deveriam ter o domínio sobre os seus direitos, sobre a sua administração. Só que o que acontece? Se não tiver o governo para poder administrar, para poder reger as comunidades, as sociedades, quem vai escolher o sujeito que deve fazer esse tipo de trabalho, né? Então, assim, foi muito difícil. Por isso que o anarquismo é muito radical e é pouco visto, né, como uma ideologia fácil de ser aceita, né, e principalmente de ser colocada em prática, ok? Última opção aí, galerinha. Questão número 10. Das opções abaixo, qual contém as características do nacionalismo? Bom, nós temos aí a valorização de elementos da identidade nacional, como a língua, a cultura, tá? Valorizando aí os sentimentos nacionalistas, ok? Bom, meus amores, a revisão tá bem facinha, tá pequenininha. Façam com atenção, ok? Qualquer dúvida, utilizem lá o canal Tira Dúvida, que a tia tá à disposição de vocês, ok? Um beijo, oitavo ano. Bye, bye.